Olá pessoal, então hoje nós vamos gravar então a aula referente à unidade 3 sobre determinação da demanda e da oferta agregada. O conteúdo referente à questão da demanda e da oferta, ela primeiro aborda o comportamento das variáveis macroeconômicas pelo lado real da economia e depois pelo lado monetário. O que seria esse lado real? É onde acontece a produção, onde acontece o consumo das famílias, onde acontecem os investimentos da iniciativa privada. Então, é onde acontece, onde promove aí as ações reais, os produtos produzidos e serviços prestados numa economia. Então, o lado real, começando então por uma das principais variáveis aí, se refere primeiramente ao consumo, tá? Sabe muito bem que para eu consumir, ou para qualquer pessoa poder consumir, ela precisa ter renda, tá? Esse é um princípio básico. Porém, existe estudos e o Keynes desenvolveu então a teoria do referente ao consumo, onde ele observa que mesmo não tendo renda, tá, as pessoas consomem igual. De que jeito, professora, né? Isso pode acontecer? No seguinte sentido, uma criança, alguém que nasce de 1 ano, né, ou logo ao do seu nascimento, até 18 anos elas não trabalham, elas não podem compor o processo produtivo e, consequentemente, não possuem renda. Alguém tem que trabalhar para sustentar essa pessoa, essa criança, essa família. E por isso, então, tem parte da renda que as pessoas consomem, mas não necessariamente produzem. Não depende necessariamente da sua renda, mas sim de uma renda de uma outra pessoa. Então, isso é chamado de consumo autônomo. Então, parte da renda que as pessoas consomem, que as famílias acabam consumindo, mas que não dependem da renda. É independente da renda. Necessariamente, elas vão ter que se alimentar, se vestir, independente, então, do que foi, de fato, produzido. Mas, logicamente, então, aí somado, e tendo um percentual muito grande, aquele valor que é consumido em função da renda, tá? Keynes chamou isso de propensão marginal a consumir, que é aquela parcela da renda, né, parcela do consumo que depende da renda, tá? Essa parcela do consumo que depende da renda determinada pela letra B, tá? Está baseada numa lei fundamental de Keynes, que diz que de 100% da renda, tá, parte será consumida. Então, pode ser consumido 100%, tá? Ou menos. Então, o B, a minha propensão marginal a consumir, ela varia entre 0 e 1, tá? Então, maior do que 0 ou, e no máximo, 1, que representaria 100%. Então, de toda a renda apresentada, até 100% pode compor o que é chamado de propensão marginal a consumir, tá? Então, por isso que a figura que demonstra a teoria do consumo começa com... Então, identificando aqui que o consumo das famílias estão relacionados à renda. Só que tem, olha só, ele inicia aqui porque vai existir uma parte, então, que independe da renda. Essa função linear, então, terá uma situação inicial que é a letra A, que é o consumo autônomo, que é independente da renda. Conforme vai aumentando a renda, eu tenho, então, né, um consumo maior em função disso. Ou seja, as pessoas que têm mais renda consomem mais. Considerando que essa inclinação aqui vai depender de quantas pessoas estão dispostas ou propensas, né, a consumir. Outro importante conceito que compõe, então, esse lado real da economia é a poupança. Bom, todos sabem, né, que poupança é parte da renda que não é consumida. Então, aquela renda que as pessoas recebem e que não consomem. Por isso, vejam que a equação que determina a minha poupança é exatamente o inverso da equação do consumo. Como assim o inverso? Esse menos A significa o quê? Significa que é aquele consumo autônomo que independe da renda. Então, bom, se a pessoa precisa se alimentar
poupar necessariamente, tem um período que ela não consegue, inclusive, ter renda, essa é uma parte que ela nunca vai conseguir, necessariamente, nunca vai conseguir poupar, certo? E também será dos 100%, né, descontado o valor da propensão marginal a consumir. Por isso que 1 menos o B. O B é a propensão marginal a consumir em função da renda. E a propensão marginal a poupar necessariamente vai ser, então, desses 100% menos o que elas tendem a consumir em função da renda. Propensão marginal a consumir. Então, isso é chamado de propensão marginal a poupar. Na figura, que vocês têm inclusive lá na página 52, ela fica então, quando eu pego a análise a partir da propensão marginal a poupar, ou o que significa a poupança, eu tenho um menos A. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui, né? O meu menos A, tá? Que é exatamente esse valor. Vamos supor que seja, sei lá, R$200, será menos R$200 que as pessoas não vão conseguir poupar, né? E o restante que vai depender exatamente, né, da relação que eu tenho aqui, né, da poupança em função da renda, tá? Então, conforme vai aumentando a renda, eu tenho menos A mais 1 menos o B, que depende, então, da renda. Que significa que, conforme existe, então, o consumo em função da renda aumentando, eu tenho também, por outro lado, a função da poupança aumentando em função da renda, menos do que as pessoas consumiram, tendem a consumir. Nessa reflexão é só pensar que alguém que ganha R$1.000 como renda mensal pode economizar R$200, né, proporcionalmente, então, a sua condição, né, de vida. E alguém que possa ganhar R$10.000 possa vir a poupar R$2.000, por exemplo, né? Em função, então, desse aumento de renda existente. Esses são conceitos importantes para as políticas macroeconômicas a serem adotadas mais adiante, que a gente vai comentar. Outro importante conceito, que nesse primeiro momento, o livro base de vocês traz da seguinte maneira, com um modelo primeiramente simplificado, tá? Que é o nível de investimentos realizado pelas empresas na economia do país, não dependendo diretamente do nível de renda, tá? Esse é um modelo simplificado para entender que os efeitos ali das figuras, dos gráficos analisados, não tem necessariamente primeiro um investimento como uma variável dependente da renda. Porque esta é uma variável, investimento, que depende muito da taxa de juros, como a gente vai ver em seguida, tá? Quando, na aula anterior, eu coloquei para vocês, primeiro a gente analisou as famílias e as empresas e depois nós colocamos o governo. Da mesma maneira aqui no nosso modelo simplificado. Quando a gente insere o governo, a gente percebe que as pessoas sofrem um impacto, né, na sua renda. Então, o governo acaba impactando no consumo das famílias. De que maneira? Aqueles R$1.000 que eu comentei com vocês agora recentemente, de que a pessoa recebe, 200 ela pode economizar, vejo que os R$1.000 não são limpos. Podem não ser limpos. Quando eu tenho governo, eu vou ter um valor, vamos supor, de R$100, que é repassado para o governo em função dos tributos, que correspondem ao, sei lá, o INSS, o FGTS, né? Então, vejo que o meu B, que é a minha propensão marginal, vai diminuir ainda. Por quê? Porque eu tenho da minha renda descontado os tributos, certo? Então, vejo que o meu B pode ser menor ainda em função, quando eu tenho o governo aí nessa parte, onde parte dessa renda é repassada para o governo. Outra forma de escrever isso, ao invés de colocar Y menos T, é colocar o YD, que significa renda disponível. Então, vejo que a renda disponível quer dizer que eu já descontei o tributo dessa equação. E isso vai afetar também, logicamente, a minha poupança, porque eu já não tenho tanta renda disponível. Eu vou ter uma parte aí que será descontado o tributo, então, para o governo, então eu tenho menos renda também para poupar. Isso tudo é importante para entender o chamado efeito multiplicador keynesiano, que significa o quê? Quanto é possível, né, quanto varia
ocorre a variação da renda em função da variação dos gastos autônomos, aquelas variáveis que não dependem da renda. Isso que significa o A maiúsculo. O A maiúsculo é diferente do A minúsculo porque ele incorporou aí outras variáveis, como por exemplo, os gastos do governo, que também são considerados autônomos por esse modelo simplificado, exportação, importação, outras formas de entrada de recurso que não diretamente relacionado à renda. Essa variação vai ser o chamado efeito multiplicador, que é 1 dividido pelo 1 menos o B, que é 1 menos a propensão marginal a consumir. Isso, numa análise macro, significa o quê, pessoal? Significa que toda vez que ocorrem ações de gastos autônomos, permitem que isso se multiplique na economia, gerando um efeito dominó positivo, onde quanto mais as pessoas gastarem, mais elas proporcionarem aumento de gastos, vai movimentar ainda mais a corrente da economia, ok?